Deus grande e poderoso. Essa é uma verdade, Senhor, que Pedro ainda te disse. Quando questionado pelo Senhor, e vocês não vão? E ele lhe disse, para onde? Só o Senhor tem a palavra. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. São tantas as coisas, meu Deus, que nós podemos buscar, olhar, ver, nos envolver, as coisas das quais tentamos nos preencher, mas essa é uma verdade absoluta. Só o Senhor, meu Deus, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. De forma que se nós queremos, pretendemos, meu Deus, a eternidade, o Senhor é o caminho. Não há dois caminhos, só há o Senhor. A tua palavra, a tua direção, o Senhor, meu Deus, falando e a tua voz. Eu peço que o Senhor nos ajude a cada dia mais. Isso, meu Deus, não ser apenas uma verdade que sabemos, mas ser a verdade na nossa vida. Quantas coisas são verdades que já ouvimos, que já recebemos, que já percebemos, mas ainda não houve, Senhor, a atitude, a decisão, para que aquilo seja verdade na nossa vida. Para que aquilo se torne, meu Deus, a nossa realidade. E eu peço que assim seja. Que não vivamos mais de acordo, meu Deus, com os conhecimentos, com os ensinamentos de qualquer um sobre nós e para nós, mas que, como diz a tua palavra, que vivamos de acordo com o que já alcançamos do Senhor. Perdoa os nossos pecados, meu Deus, as falhas, imprudências, inconsequências, cada atitude, cada postura, cada passo que nós demos, que o Senhor, meu Deus, não se agradou, que o Senhor não aprova, eu te peço, nos perdoa, passa com o teu sangue sobre cada um de nós. Derrama do teu poder. Venha, Senhor, ao nosso encontro. Que hoje, que agora, meu Deus, que durante todas essas 25 horas que nós estaremos aqui, orando, intercedendo, ouvindo a tua palavra, fazendo declarações poderosas, que o Senhor venha ao nosso encontro. Que o Senhor opere, que o Senhor realize uma obra gloriosa, que o Senhor, meu Deus, manifeste o teu poder e que cada um veja a tua glória. Eu consagro ao Senhor esse dia, agradeço por estarmos aqui logo cedo, começando, meu Deus, na tua casa, começando com a tua palavra, começando, meu Deus, da melhor forma. Eu peço que assim o Senhor nos mantenha. Porque se até aqui, meu Deus, o Senhor nos trouxe, se o Senhor nos deu esse conhecimento, essa visão, essa disposição, nos mantenha com essa disposição e nos ajuda a seguir, a crescer, a continuar, a fazer, meu Deus, a tua vontade, a crescer no Senhor a cada dia, meu Deus, e a viver cada uma das tuas promessas. Eu consagro essa casa firme ao Senhor. Peço que cada direção venha do Senhor, cada palavra, que cada intercessão, meu Deus, seja recebida, ouvida, meu Deus, e respondida pelo Senhor. Que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor opere, meu Deus, milagres, curas, maravilhas, transformações, e que a nossa casa esteja, meu Deus, escondida na tua casa. Que a tua palavra seja o alicerce da nossa família. É o que eu creio, eu peço, e eu entrego ao Senhor, meu Deus, esse trabalho, esse dia e a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim. Diga eu creio nisso, para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para 2 Reis, capítulo 5.
Ontem ainda falando com alguém num atendimento, lembrava de uma expressão. Na verdade, é até um culto inteiro que a bispa fez, tem um tempo, e que, quando você ouvir isso, você vai já identificar, você vai perceber isso. Que em vários pontos, em vários lugares, mas pode ser que esteja acontecendo na sua vida, e isso é realmente um problema. Isso atrasa, isso impede, isso bloqueia, isso faz com que você fique longe dos lugares certos, das pessoas certas, que você esteja do lado de fora da melhor parte da vida. 2 Reis 5. Não é sobre Naamã, tá, que eu quero falar hoje. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai, lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus.
ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do seu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimmon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. E disse Eliseu: vá em paz. Sobre quem que eu quero falar aqui? Agora você vai entender a mensagem e o que infelizmente acontece demais. Diga 10% é a situação. Diga 90% é a reação. É isso que nós estamos vendo a toda hora acontecer. Se você parar e ver as coisas que mais moveram a sua vida nos últimos tempos, e eu já quebro agora isso em nome de Jesus, não vai mais ser assim, em nome de Jesus. Amém? Se você pegar, você já vai identificar aqui a postura, a atitude do rei de Israel. Quantas situações eram para serem situações comuns. Mais uma situação, mais uma notícia, mais uma ocorrência normal, ou no máximo, pouco atípica, mas se tornaram num problema, se tornaram numa tragédia, se tornaram uma aberração. Por quê? Não se tratou da situação em si. Não se tratou do problema que estava ali, que havia alguma coisa, havia uma notícia, havia um problema, havia um rumor, havia uma situação. Na maioria das vezes, sim. Mas aquilo não deveria ter gerado o que gerou. Não deveria ter encaminhado as coisas para onde as encaminhou. E sim, essa é a proporção exata de muitas coisas que estão acontecendo na vida das pessoas. Apenas 10% do que está acontecendo é problema. 10% é a situação. 90% é a reação que você está tendo. É a maneira como você está reagindo. É a forma como você está lidando. E aí nós olhamos aqui para o rei de Israel. O rei da Síria pega, ouve ali uma sugestão de uma menina que no momento era escrava, e ele pega e acha aquilo, olha, gostei da sugestão da garota. Muito bom. E eu vou ajudar, eu vou contribuir. Primeira coisa aqui, que tem que começar a acontecer. Diga, eu faço parte. Não, diga com fé. Agora é 7h19 da manhã, né? Está começando o dia, você vai começar com fé. Diga, eu faço parte. Sempre da solução e não do problema. Essa foi a postura do rei da Síria. É ou não é verdade? Primeira coisa, isso aqui a gente precisa aprender com esse homem. Ele não era, como alguns de nós aqui, você pode ter chegado aqui hoje, não sendo parte de uma solução, mas decidir fazer parte dela. Opa, eu não estava nisso.
eu não estava, mas eu tenho algo para contribuir com isso. Você tem algo para contribuir? Hã? Vagalume não precisa, tá, gente? Eu falo vagalume porque o vagalume a gente não ouve, o vagalume a gente só vê. É ou não é? Você ouve o barulho do vagalume? Você confundiu com grilo agora, né? Não, vagalume a gente não ouve, a gente só vê. Então, quando você tiver que responder, se manifestar, você vai responder. Você tem algo, sim, para contribuir. Talvez você ainda só não saiba o quê, porque talvez não buscou isso. A Bíblia diz que quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Quem bate na porta, a porta lhe é aberta. Deus vai enviar hoje para você sugestões. Deus está enviando sugestões, como aconteceu por meio da pessoa mais improvável para dar uma sugestão. Então, às vezes, uma situação, uma vitória, um livramento, uma reação de mudança começa numa sugestão. Quantos testemunhos? Quantos? Inclusive, já vou te dar uma lição de casa que você vai fazer daqui a pouco. Na volta do seu caminho, na volta aí para a sua casa, para o seu trabalho, na ida para o seu trabalho, você vai entrar no canal da Bispa depois e vai aleatoriamente assistir um testemunho. Não importa de quem, você vai entrar lá e você vai ver um testemunho. Você tem que começar a se habituar a ouvir pelo menos um testemunho por dia. Porque aquilo pode ser uma sugestão para você. Aquilo está edificando a sua fé. Você está se ali afinando, você está se alinhando com alguém que já viu a glória de Deus, com alguém que creu, com alguém que de uma situação improvável viveu uma situação grandiosa. Alguém que, vou te dar um exemplo, que igual aconteceu aqui. Às vezes a gente escuta lá, pessoal, estava um dia, não sei o quê, aí vi um número escrito num poste, peguei um cartão de uma pessoa, tive tal situação lá em tal lugar, e daquilo, aquela pessoa que eu conheci depois se tornou um contato que ia me fazer isso. Estava ali, e eu via, passou num carro ali, tal banner, eu liguei. É uma sugestão simples, uma coisa que você não imagina, porque às vezes a gente está pensando, não, porque eu vou na internet, porque eu vou lá em tal rede social, onde vai ter um anúncio, porque vai ter não sei quem, vai ter, pode ter, claro que pode ter, mas às vezes é de menos de onde você menos imagina, espera. Uma improvável, uma escrava, quando viu a gravidade da doença do marido da sua senhora, ela afirmou, se o meu senhor for até Israel, ele vai ser curado pelo profeta. Quando Naamã ouviu aquilo, veja que todo mundo pode ter uma atitude quebrantada, uma atitude humilde, uma atitude, sabe, simples. Ele ouviu aquilo, ele não podia ter ignorado completamente. Podia ou não podia? Acha que eu vou dar ouvido para uma escrava? Acha que eu vou dar ouvido para uma moça aí que foi capturada, que perdeu, o povo dela perdeu uma batalha para a gente? Quem é ela? O que ela tem para oferecer? Deus pode dar vitória com poucos ou com muitos. Pode ou não pode? Deus pode dar vitória por meio de um exército, como Ele pode usar apenas as tochas de um exército, como foi o caso de Gideão. Não foi assim? Ou Gideão teve que lutar com espada e aqueles 300? Deus nem usou aqueles 300, mas apenas as tochas deles. Depois você lê lá a passagem, você vai ver que coisa incrível. Deus não usou aqueles homens lá com espada, cheios ali de armamento, mas apenas eles acenderam ali as lâmpadas deles. Aquilo fez um movimento e só aquilo já foi suficiente para derrotar o exército dos inimigos. Aí a moça vai dar a sugestão dela, o Naamã
naquele momento, tem uma abertura. Ou seja, o que é uma abertura? Não é o dizer, eu recebo, legal, obrigado. É eu proceder de acordo com aquilo que eu recebi. Ele pegou aquilo e ele passou para frente. Olha, a menina que trabalha lá em casa, rei, ela disse que se eu for até Israel, lá tem um profeta que vai me curar da lepra. Quer dizer, ela sabe a doença, porque ela disse, ele o curaria. Se ele fosse, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ele vai e fala com o rei, que esse cara aqui, esse é o cara que hoje nós vamos nos espelhar. Esse é o cara que hoje, que cada homem aqui, que cada pessoa tem que já pegar esse exemplo, usar esse homem como arquétipo. A primeira coisa que esse homem fez, já como Naamã, é não tratar nada que chega até ele como pequeno, como desprezível, como insignificante. É o que eu estou dizendo. Você pode já estar recebendo direção já antes das 8 da manhã, nesse culto, de coisas que Deus pode estar trabalhando para mudar na sua vida, para levantar você, para curar você, para curar tua alma, seja do que você estiver vivendo, de uma depressão, de uma síndrome, de uma doença emocional, que você vem se arrastando, vem vivendo, de mudar uma condição que você está vivendo numa área, uma doença, uma enfermidade, um problema financeiro que vem se arrastando. Deus tem palavras para nós, para esse semestre, esse que a gente está, e principalmente para essa fase do ano, esse final, de gente que tem acumulado semeaduras, que tem acumulado situações que Deus quer fazer, Deus quer derramar, já está acumulado lá, sabe, a quantidade, a qualidade, mas quantos que às vezes por conta de algo pequeno, de algo ali que está ainda travando, e atitudes como essa travam. O homem pega o rei, ele ouve aquilo e ele se junta àquilo. Ele decide agregar aquilo. Ele soma àquilo. E essa tem que ser a minha postura, a sua postura. Está vindo algo bom, está vindo uma sugestão, está vindo uma direção, primeira coisa que eu faço, com humildade, eu recebo. Tem gente que a vida está seca porque se tornou impermeável. Impermeável. Deus quer usar de uma pessoa, Deus quer usar uma palavra, Deus quer usar um trabalho, Deus quer usar um culto, mas a pessoa nunca recebe. E quem é que não recebe o que Deus tem? Quem já está cheio de si mesmo. Sabe, não, eu sei, não é desse jeito, não é bem assim, não é, eu acho que é isso. Tem alguém aqui que parece desse jeito? Tinha alguém aqui que estava cheio de si mesmo? 2 pessoas. O primeiro deles, que é o exemplo que a gente não deve seguir, que é o antagonista do exemplo do rei da Síria, que é onde eu quero mais pegar aqui agora e que você veja isso, que foi o rei de Israel. Quando veio a sugestão, acompanhada de uma carta, de uma autoridade de um rei, o rei de Israel naquele momento, cheio de si mesmo, o julgador, aquele que conjecturava e não recebia, teve uma péssima atitude. Vejam como ele busca um motivo para contender comigo. Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Ele estava certo?
Sim ou não? Hã? Então, isso aqui não era a situação dele. Essa foi a reação que ele teve. Você sabe o que isso aqui podia ter gerado? Hã? Você sabe até onde isso aqui poderia ter escalado? Isso aqui podia ter se tornado uma guerra. Vidas de inocentes terem morrido. Sabe, dinheiro ter sido gasto, assim, desenfreadamente, com alianças, com munições, pagamentos ali para povos vizinhos, por conta de uma má interpretação, por conta de alguém que agiu errado. Eu não estou dizendo que não existam más notícias, coisas ruins, coisas negativas, existem. Mas, gente, quantos problemas a gente já viveu, ou alguns a gente só viveu, não porque aquilo estava acontecendo, porque aquilo era fato, mas por causa da nossa reação. Você tem que ter uma consciência daqueles dias que você está igual um copo cheio. Tem dias que a gente já de manhã, por uma opressão maligna, por falta, da minha cabeça, da minha mente estar engatada na marcha certa, para a direção certa, de eu já ter tido um ritual que constrói algo na minha vida, ouvido uma palavra de Deus, orado, feito o meu Pai Nosso, louvado a Deus e agradecido pela vida que eu tenho, por estar vivo, em pé, por ter saúde, por ter condições de uma série de coisas. Tem gente que cedo já ouve uma frase, ouve uma notícia, e ali a pessoa define o dia dela, ali ela define o mês dela, que vai ser o pior da vida dela, ela define que ela não vai dormir as próximas noites, ela define que ela não vai comer direito, ela define que ela vai se meter em um monte de situações que são resultados de ansiedade, com comidas, com drogas, com entorpecentes, com comportamentos que não vão supri-la, saciá-la, satisfazê-la, mas que ela vai fazer porque ela está mal, porque aquilo está acontecendo com ela, e nem está. Aqui não havia ninguém querendo se desentender com o rei de Israel. Havia alguém querendo se desentender? Sim ou não? Então, não era a situação. Era a percepção dele. A reação dele. E eu preciso ter esse cuidado agora de pegar e analisar a minha vida. Será que não tem coisas que eu estou sentindo, sofrendo, passando, vivendo, que é mais a minha percepção daquilo, que é mais a minha reação àquilo que eu recebi, pelo jeito que eu recebi, pela forma que eu recebi? Às vezes isso não tem a ver só com você. Às vezes tem a ver com a fonte que te trouxe. Por que o rei de Israel recebeu aquilo de forma já atravessada? A gente percebe aqui que havia algo, que havia uma desconfiança entre ele e o rei da Síria. Então você precisa agora ter o discernimento do Espírito Santo, que tem vezes que quando vem algumas coisas, algumas ordens, direções, que quando vem algumas notícias, que quando algumas coisas acontecem por meio de determinada ou determinadas pessoas, ainda que não seja ruim, você já está recebendo de forma negativa. Para e analisa isso. Tem gente que não se trata da situação, se trata da fonte por onde veio. Tem gente que ela já está preparando, ela já está se preparando para quando ela vai falar com alguém, aquilo vai ser ruim, aquilo vai ser péssimo, aquilo vai fazer mal para ela, aquilo vai lhe defraudar, aquilo vai lhe prejudicar, aquilo vai ter sempre uma conotação de quem quer tirar algo da pessoa. Ele chegou a falar isso, vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Ele ficou cego. Ele ficou cego.
Porque ali o rei só tinha mandado uma carta para ele enviar. O que o rei da Síria fez? Olha, eu achei maravilhoso a sugestão da menina lá escrava. Perfeito. Mas eu não sei quem é esse profeta. Então eu poderia ficar aqui vendo, perguntando, gastando um tempo para saber quem é. Ou eu posso ir direto em quem vai saber. O rei. O cara que governa aquela nação. O que ele fez? Ele foi no caminho mais prático, com a autoridade que ele tinha. Mandou a carta já diretamente para o rei. Não mandou para um intermediário, não mandou para alguém. Rei, está aqui, estou te mandando o meu comandante, o Naamã, para que você o cure. Um rei tratou o outro no nível que ele tinha. Ele não subestimou o rei, ele não tratou o rei, ele não ficou lá, sendo prolixo, explicando, estou enviando o meu comandante, porque eu não sei quem é o profeta, então você que é o rei, você sabe quem é o profeta, então encaminha ele até o profeta, o endereço do profeta. Não. Olha que homem altivo não, que homem elevado. Estou te enviando o meu comandante para que você o cure. Está na sua mão aí, encaminha ele para quem tem que encaminhar. Faz o que tem que ser feito, você vai saber o que fazer. Ele considerava, ele vai saber o que fazer. Quer dizer, o rei da Síria, ele tratou o rei de Israel com excelência. Ele pensou, como eu saberia, como eu tomaria a atitude, a decisão certa. Por quê? Porque se uma menina escrava, se uma menina lá de baixo sabe o que fazer com um homem como Naamã, o rei de Israel vai saber o que fazer ou não? Sim ou não? Meu Deus do céu. Título na frente do nome, formação, dinastia, berço de ouro, não é tudo que uma pessoa precisa. Você precisa se situar. Se situa agora. Quantas situações hoje na sua vida estão mais azedas, estão mais complicadas, estão mais travadas, estão mais amarradas por causa da reação, da percepção errada do que pela situação em si. Quantas coisas você pagou mais caro por conta de orgulho? Quanto tempo você vem perdendo porque entendeu algo errado? Porque não viu? Porque não foi humilde? Porque não analisou a situação a começar do óbvio, do simples, mas apenas repetiu um comportamento que vem aí se confirmando na sua vida. O do orgulhoso, do emocional, do afetado facilmente por determinadas pessoas, o da pessoa que até perdoa alguém, pede perdão para alguém, mas de fato ainda não perdoou, não liberou perdão para determinadas pessoas, só foi da boca para fora. Só foi naqueles eventos que você ouve num culto, que alguém te fala, me perdoa, agora vamos fazer tudo certo, mas lá dentro você ainda não liberou isso. Que é o caso do rei de Israel. Ele não fez parte da solução. Ele não acreditava que algo bom estava vindo do rei da Síria. E a Bíblia não diz que a gente tem que confiar no homem, não, pelo contrário, maldito o homem que confia no homem. Mas eu não posso viver também nessa pilha, sabe? Sempre que alguém está querendo me prejudicar, que alguém está querendo me tirar algo, que alguém está querendo arrumar uma confusão comigo. Não, eu não sou o centro das atenções. Por mais que às vezes eu queira acreditar e eu fique conjecturando, construindo, sabe, raciocínios, não porque estão olhando para mim, não porque estão falando isso de mim, não porque estão pensando isso de mim, porque estão querendo me prejudicar. Pode ser que já tenha acontecido. Mas a Bíblia nos manda viver uma vida leve. Leve.
Não deixa que situações que foram do passado e já passaram ainda pesem a sua vida hoje. Sabe, pessoas com quem você já teve problemas, zera essa folha. Sabe, não carrega a caneta com relação a algumas pessoas, porque você já teve situações. Zera, pega uma folha em branco. Não, vou começar daqui para frente. Eu não vou tratar essa pessoa pelo que ela era, pelo que ela foi. Eu vou receber o que vem dela. O que vier dela, do jeito que vier, eu vou receber. Se vier uma bênção, eu vou receber a bênção. Se vier uma sugestão, eu vou receber a sugestão. Se vier uma oportunidade, eu vou agarrar a oportunidade, eu vou pegar a oportunidade. Deus usa o que Ele quer para agir em cada situação. Às vezes eu estou ali dizendo, não, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, eu quero que seja de tal maneira, e Deus está dizendo, vai ser assim. Foi uma menina escrava que deu a sugestão. O rei da Síria, o ímpio, pegou e fez parte daquela solução, contribuiu com aquela solução. Isso tem que ser o meu espírito e o teu espírito. Se tem algo passando aqui na minha frente, eu posso fazer parte de uma solução, eu faço. Se eu posso agregar uma situação boa, eu agrego. Se eu posso pegar uma oportunidade de cura, de libertação, de crescimento, de progresso, de prosperidade, eu pego. Mas dependendo de quem vem, não importa de quem vem, porque na verdade vem de Deus. Deus usa quem Ele quer, Deus faz por meio do que Ele quiser. Se está passando diante de mim, eu seguro, eu pego. Esse tem que ser o espírito. E não eu ficar escolhendo, eu me deixar contaminar por sentimento, por emoções. Eu continuar vivendo a noite de ontem e não a manhã de hoje. A Bíblia diz que não há noite que não amanheça. O choro pode durar uma noite, não está escrito isso? Mas, deixa o choro para ontem. A tempestade durou a noite, mas vem a bonança durante o dia. Para de ficar esticando a noite anterior, sabe, aquelas trevas, a tempestade, o choro de ontem. E viva a alegria que Deus tem para você hoje. Já amanheceu o dia. Inclusive hoje o sol está a pino, né? Quando você sair ali, você vai ver o sol está ali, O sol está dizendo, né? Sem falar, ele está dizendo para você, bom dia. Então, deixa o dia ser bom. É ou não é verdade? Deixa o dia ser bom. Por que você tem que tornar o seu dia mal? Não porque ontem, não porque a semana passada, não porque esse ano ainda não, esse ano deixa o passado, deixa setembro, deixa até ali e viva agora, o hoje. Receba as sugestões que Deus tem enviado pessoas no teu caminho para te dar. Faça parte da solução, da resposta que Deus está colocando na sua vida. Agrega. Não pega e mata o pouco que Deus está colocando, que com fé vai crescendo, vai se tornando muito. Com humildade vai se materializando na sua vida. O Naamã também teve uma má atitude, e foi uma má atitude que não foi por falta de condições, não foi por humilhação, foi uma decisão. Porque quando a menina, a escrava, diz para ele que se ele fosse até o profeta ele seria curado, ele foi humilde. Foi ou não foi? Ele não levou essa palavra, ele não levou essa direção para o rei dele? Levou ou não levou? Levou. Agora que o auxiliar do profeta, alguém parecido, com a mesma posição da menina, sai lá e diz para ele, o meu senhor disse para o senhor se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Agora ele foi arrogante. Agora ele pega e ele cresce. Mas ele cresceu da forma errada. Ele cresceu sobre alguém. Algo do tipo, alguém desse nível vai falar o que eu vou fazer? Alguém nessa
nessa condição vai falar o que eu vou fazer? Não. Não, Abana e Farfar, rios de Damasco, são muito melhores do que qualquer água de Israel. Não, não tem esse tipo de postura e de atitude de quem começou bem, de quem já andou bastante, de quem já saiu do lugar e que estava no caminho certo, agora voltar a ter atitudes que amarram a sua vida. Eu não aceito isso. Tem gente que está prestes a viver coisas poderosas, saiu de um lugar, já andou muito, andou em tempo, andou em distância, andou ali em evolução, em crescimento. E você não vai deixar. Da nossa parte aqui, da igreja, a gente não vai deixar isso acontecer na sua vida. Saiu de um lugar, pagou preços, está agindo lá em sintonia com Deus. Não, deixo isso, vou me mover, vou escalar, né? Vou escalar essa caminhada espiritual, essa caminhada de fé, vou até o templo, vou até Israel, vou até o homem de Deus. Mas aí chega uma atitude de alguém, uma conversa atravessada, uma coisa diferente do que você imaginava. Não, porque eu imaginei que eu ia fazer tal coisa ia acontecer. Que eu ia falar com tal pessoa, depois ia ser tratado de tal maneira, que eu ia dar uma oferta e tal coisa ia acontecer comigo, que eu ia em tal propósito e depois ia ser assim, assim, assado. Deus sabe como testar cada um de nós. E os testes fazem parte da nossa solução. Deus não testa ninguém para derrubar, Deus testa para abençoar. Quem ouviu essa parte? Levanta a mão. Deus, quando está testando você, Ele está, na verdade, te dando condições de promoção. Você está preparado para aquilo que eu vou fazer? Você está pronto para ir para um outro nível? Quantos Naamãs que tem na igreja? Na igreja. Gente que saiu lá da Síria, que se preparou, que encheu cavalos, mulas, que andou já que vem dando ouvidos, que vem agindo com humildade. Ouviu a menina, foi humilde, foi no rei. Ouviu o rei, foi humilde, fez uma caminhada. Foi no rei de Israel, o rei de Israel vai lá, tem aquela atitude histérica, infantil, emocional, mas ele não, está lá, vou continuar, eu sei o que eu tenho que fazer. Aí quando está lá assim, na beiradinha, agora vai. Aí a pessoa vai se sabotar. Não. Não vai se sabotar, não. Aí aparece um servo sem nome. Agora eu estou na posição do servo aqui. Meu senhor, se o homem de Deus tivesse dito para o senhor fazer qualquer coisa, o senhor não teria feito? No que ele deve ter dito, sim. Quanto mais quando ele te fala, desce ao Rio Jordão, banha 7 vezes, o senhor já chegou até aqui. Eu digo, você já chegou até aqui. Até aqui você já chegou. Quer dizer, você está quase. Mas não seja o tipo de pessoa que, sabe, a gente não pode o dia da manhã. Eu, por exemplo, eu me nego a contar histórias para minha filha de quase. Tem histórias que ela já, às vezes ouvindo alguma coisa e tal, papai, você já... Aí eu lembro, eu quase. Eu falo, não, filho, não fiz. Papai, você já tal coisa? Aí eu penso, deixa eu ver, isso aqui eu fiz? Quase, não fiz. Prefiro dizer que eu não fiz. Para já não estabelecer para ela um padrão que chegar perto é alguma coisa, não. Deus nos dá condições de atingir o alvo, de termos a caminhada completa, de fazermos o que Ele se agrada. Aqui essa passagem, desde o começo, essa palavra de Naamã é muito rica em ensinamento, muito rica.
E hoje o exemplo do que não fazer é o rei de Israel. E esse Naamã, que foi muito bem até um ponto, mas que teve aquele lapso, que voltou, sabe, que deu abertura para ser aquele Naamã arrogante, orgulhoso, autocentrado, autossuficiente. Tem alguns aqui que Deus está trabalhando exatamente esse autocentrismo da pessoa, essa autossuficiência. Não, eu faço, não, eu resolvo. Porque ele era uma pessoa de resultados. Ele era um homem que deu resultados assim, tanto que veja que quando ele foi no seu rei, o rei dele já pegou, não, peraí que eu estou escrevendo uma carta, você lá aqui com o meu anel, manda para o rei de Israel, que o que eu puder fazer, estou dentro desse projeto, eu faço parte dessa solução, eu quero ter o meu nome escrito aí junto com essa cura, eu contribuo, o que eu tenho que fazer? Eu preciso pagar, preciso te ajudar, fazer uma carta, indicação, amém, eu estou dentro, isso tem que ser para nós. Eu quero ser o rei da Síria aqui hoje. Contribuir, fazer, indicar, concordar, fazer parte de projetos de solução, de crescimento. O rei de Israel jamais. O que teve a reação, que quase criou uma guerra que não existia. Tem gente que está lutando guerras sem recompensa, porque essas guerras nem deveriam ter existido. Porque não é uma guerra justa, válida. Não tem motivação, uma motivação correta. A motivação são emoções, sentimentos. Ah, não gostei do que me falou. Ah, eu acho que ele não devia ter feito assim. Pega a situação. Não tenta julgar a intenção das pessoas. Não tenta, não disse nem faça, não tente. Sabe, não se senta mais com alguém numa mesa, num lugar, para falar do que você acha que as pessoas quiseram com aquilo, o que você acha que a pessoa queria, o que você acha que qual que era a intenção dela, qual que era a motivação dela quando ela fez isso, quando ela falou isso, quando ela agiu assim. Não, pare de assuntos como esse. Pega a situação, pede para Deus, Senhor, me dá discernimento. De repente você recebeu uma carta dessa, uma mensagem dessa, uma direção dessa. Espera aí, deixa eu ver, o que tem aqui mesmo, de fato? De repente eu não estou pensando, eu peguei num momento que não era bom, deixa eu ler isso de novo, deixa eu ouvir esse áudio de novo. Espera aí, deixa eu parar e olhar para a situação de novo, deixa eu me colocar no lugar da pessoa que mandou para mim, sem julgá-la, sem aquela parte que eu nunca vou saber a intenção dela. Deixa eu pegar a situação, né? Não vou pegar a emoção, a situação. Se eu tivesse no lugar dela, se eu tivesse calçando as sandálias dela, se eu tivesse vivendo o que ela está vivendo, o que eu faria? De repente você vai chegar numa conclusão, faria a mesma coisa. Então, para com julgamentos. Pare de potencializar coisas que não existem. Pare de inventar problemas. Porque se você analisar agora, e nós vamos já orar e você vai fazer isso, você já vai detectar coisas que não são como são. Não são o que parecem ser. Você elevou, você multiplicou, você potencializou. E coisas que você poderia agora estar fazendo parte de bênçãos, de vitórias, de soluções, coisas que você pode concluir, como Naamã, não, já cheguei até aqui, vou fazer o que mais eu tenho que fazer, já fiz tudo isso, vou fazer só aquele pouquinho que falta, já fiz toda uma viagem, andei milhares de quilômetros, o que falta agora? Descer até o Jordão, isso não é nada perto do que eu já fiz. Não tem a visão, sabe, não, mais isso, não é só isso, eu vou dar a Deus o que eu ainda não dei. Eu vou concluir a caminhada depois de todos os passos que eu dei. Eu vou agradar a Deus completamente, plenamente. Aquilo que eu venho sendo incomodado pelo Espírito Santo, faz isso também. Que de repente eu pensei, não precisa. Isso não. Eu vou fazer, eu vou dar a Deus. Eu vou mudar, eu vou me posicionar.
para que a obra de Deus seja perfeita, seja completa, para que eu viva milagres, para que eu seja curado, para que aquilo que está amarrado na minha vida seja desamarrado e eu veja a glória de Deus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. O que é que você tem pensado? Será que você não está? É para você estar vivendo algo novo e é você quem está repetindo uma história? Deus te dá uma condição de você viver algo novo. Esses dias ainda eu falei isso para uma pessoa, Deus colocando algo novo na vida dela. Deus proporcionando algo inédito na vida dela, mas ela deu um jeito, ela distorceu a situação a um nível que ela estava vendo a mesma coisa que ela já tinha vivido, perdido, fracassado. E não era, eu falei, não tem uma coisa, não tem a ver com a outra, não. Para que você tem uma distorção aí, que você está te comprometendo, está comprometendo o seu destino isso. Você está equivocado, você está errado nisso. E aqui essa palavra é uma palavra de livramento para uns. É uma palavra de finalização para outros. Finalização porque assim, tem gente que está igual Naamã, chegou até aqui, mas agora está prestes a colocar tudo a perder. Chegou até aqui, a essa altura. Fez o que fez. Tendo saído de onde saiu, para agora, por causa de uma coisa, uma decepção. Não, porque olha como falaram comigo, olha o que aconteceu, você não viu? Sim. Cuidado, para não ter perto de você só gente que fala o que você quer ouvir por medo, por interesse. A gente precisa de pessoas como esse servo de Naamã aqui, Senhor. Coloca pessoas aqui à nossa volta, como aquele servo de Naamã, que falaram para ele a verdade. Porque pessoas como Naamã sempre tem gente que só pagia, que só fala o que quer ouvir, que não falam a verdade. Gente que concorda com tudo. Não, o senhor tem razão, tem que ir embora. Não, acha que desrespeito uma pessoa da sua importância, uma imagem como a sua. Não, não é disso que a gente precisa. A gente precisa de gente que fala a verdade. Meu senhor, para com isso. É só dar 7 mergulhos, 7 banhos no Rio Jordão. Não é tudo isso que o senhor está dizendo. Como ele ainda disse para o Naamã, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz, lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Tem coisa que a gente elevou, mas é simples. Nós temos ouvido muito essa semana, ordem simples, cumpra a ordem simples. Cumpra a ordem simples. De repente você está querendo justificar algo aí, não, porque tem que ser de tal forma, tem que ser de tal maneira. Não, cumpra a ordem simples. Faz a sua parte. Dá a Deus a condição que Ele está requerendo de você. Não perca a sua jornada, a sua caminhada até aqui, por causa de um desaforo, por causa de uma percepção errada. Você tem que fazer esse mapeamento agora de que tem problemas que você não está vivendo. Não são problemas como você disse que eram. Tem coisa que foi a sua reação que elevou isso, que potencializou isso.
E o pior, às vezes a pessoa, ela mesma já percebeu, mas ela já falou isso para alguém. Ela já contaminou pessoas. Ela já, levou isso para frente. Agora, como é que ela volta atrás? Como é que ela fala? Como é que ela assume agora? Para as pessoas, eu me equivoquei, não era nada disso. Estou voltando atrás, tá? Em vez de eu pegar e agora ver isso como uma guerra, eu vou fazer parte dessa solução. O rei da Síria não está querendo contender comigo não, gente. Eu que entendi errado. Tem gente que é tão arrogante, tão orgulhosa, que ela não foi capaz ainda de reconhecer que o erro foi dela, que a interpretação dela foi errada, que ela viu que não existia, que ela ouviu que não foi falado, que ela percebeu que nunca houve. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro ao Senhor agora, meu Pai, e eu te peço, tem misericórdia. Em primeiro lugar, tem misericórdia de cada um de nós. Onde ainda o orgulho tem prevalecido, a arrogância, que aqueles, Senhor, que não estão vivendo coisas, mas que elevaram, meu Deus, por conta das suas reações, por conta da sua percepção equivocada, por conta do que estavam sentindo quando receberam determinada notícia, por conta, meu Deus, do problema que ainda tem com a fonte, com a pessoa que lhe trouxe, que lhe falou, que lhe transmitiu tal informação. Eu peço, meu Deus, ajuda cada um agora a vencer isso, a ultrapassar essas barreiras emocionais, barreiras comportamentais, barreiras, meu Deus, que só trouxeram para essa pessoa atraso de vida, perdas, meu Deus, materiais, que trouxe doença para o corpo dela, que adoentou a alma dela. Ajuda ela agora, Senhor, a superar isso, a ser curada, a não mais, meu Deus, continuar vivendo, mas a sair dessa situação, dessa condição. Quantas pessoas que não estão vivendo problemas, mas transformaram situações normais, comuns, em problemas, pela maneira como viram, pela maneira, meu Deus, como julgaram, pela maneira como interpretaram. E eu peço agora que o Senhor, no lugar desse peso, no lugar desse fardo em que essa pessoa transformou essa situação, dê a ela, meu Deus, força, para que ela supere isso agora, para que ela vença isso. Que no lugar desse peso haja leveza, que ela tire, meu Deus, o peso disso agora, e que ela lide como uma situação comum da vida dela, uma situação comum que ela não vai sozinha, ela não vai fazer sozinha, que ela não vai, meu Deus, ver esse peso. Pelo contrário, ela vai fazer parte ainda dessa solução, ela vai agregar algo, ela vai contribuir, meu Deus, para que isso aconteça, para que caminhe, para que essa situação chegue até o seu destino, para que essa pessoa envolvida, ela seja abençoada. Derrama bênçãos, meu Deus. Dá a esse Naamã que o Senhor está falando, essa visão de vida, de que isso não é tudo, não é esse problema todo, não é, meu Deus, essa afronta, não é, meu Deus, esse desafio, não, é apenas mais um passo, como tantos outros que já foram dados, e é um passo acessível, é um passo possível, é um passo, meu Deus, alcançável, e é o passo que essa pessoa vai dar. É o próximo passo de fé dela. É a próxima decisão que ela vai tomar, e ela toma agora. Eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, que pessoas estejam já agora tomando essa decisão de fé. Eu vou fazer o que o Senhor mandou. Eu vou me colocar no lugar onde o Senhor mandou eu me colocar. Eu vou descer agora para esse Jordão e me banhar 7 vezes. Porque não é tudo isso, é só isso. É só mais uma atitude.
ela não é maior do que as outras que eu já tomei. A distância não é maior do que as outras que eu já percorri. O sacrifício não é maior do que outros que eu já tive. Não é uma decisão mais impactante do que outras que eu já tomei. E o Senhor dá graça, o Senhor ajuda. Senhor, eu te peço ajuda a cada um aqui a tomar a decisão, a descer ao Jordão, a se banhar 7 vezes, a não ver, meu Deus, com esse peso todo, mas a ver, meu Deus, com essa visão possível, alcançável, e com a tua ajuda, meu Deus, com sabedoria, acompanhada, meu Deus, de instrumentos como esse servo que ele teve. Quantas pessoas que o Senhor está dizendo aqui, olha, você olhou para coisas imponentes, você olhou para coisas profundas, você olhou para pessoas de altas graduações, e eu estou usando as coisas simples para te abençoar, para te curar, para te levantar, para te restaurar, para te restituir. Senhor, não importa se serão por coisas simples ou por coisas, meu Deus, complexas, que seja, meu Deus, a tua obra, que venha sobre nós e que aconteça, meu Deus, a tua obra. Que o Senhor abençoe nesse dia. Eu consagro cada pessoa aqui nessa quarta-feira, nesse dia, neste momento, meu Deus, para que assim como o rei da Síria, que essa pessoa saia daqui para agregar, para contribuir, para fazer parte de soluções. E eu declaro, como Naamã terminou, que essa pessoa seja humilde, que ela receba a direção do Senhor, que ela obedeça, que ela dê o passo de fé, que ela continue e conclua essa caminhada de fé, e que ela seja curada, que ela seja liberta, que ela veja a tua glória, que aquilo que faltava, meu Deus, da parte dela seja feito, que aquilo que faltava ela receber, que ela receba. Que ela veja e que ela viva a tua glória, é o que eu declaro, e eu abençoo, meu Deus, esse dia, eu abençoo a obra das mãos, eu abençoo o passo dos pés, eu abençoo os frutos da mente dessa pessoa, e eu declaro que por decisão acertada, por humildade, por passo de fé, que ela seja honrada, que ela seja limpa, que ela seja curada, que ela seja restituída, que ela seja honrada, que ela seja abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus, amém.